Bom, pessoal, continuar agora com os três tipos de software mais comuns de usar para análise de dados, né? Eu vou usar primeiro o... Deixa eu fazer aqui uma busca qualquer. Eu vou usar primeiro o planilha, né? Então, eu vou abrir aqui planilhas do Google. Vou fazer uma planilha nova, em branco. Eu vou... Você está gravando? Tá. Então o som tá ok. Então eu vou pegar no GitHub. Vocês podem ir lá no GitHub Leandro Match. Environmental Data Training, Code Examples. Eu vou usar aqui para poder mostrar o inicial esse Big Carry população aqui. Eu tenho aqui os arquivos. Eu posso copiar direto essa tabelinha aqui, ó, para cá. Se eu colar aqui, como não tem um padrão nesse que baixou, nesse arquivo que veio do Big Carry, ele veio, eu copiei ele direto para a área de transferência, né? Esse arquivo ele não veio padronizado. Se você olhar aqui, ó, tem linha que é texto, que tem espaço no meio. E não veio com aspas, veio normal, né? E esse que tem vírgula, ele colocou aspas por causa da vírgula. Mas aqui era bom que tivesse aspas também, ou que não tivesse com os espaços. Aqui na hora de eu colar, ele se confundiu por causa disso, ó. Ele não tem os dois. Aí eu posso substituir todos os espaços. Então eu vou puxar aqui que a primeira linha ficou desregulada. Eu posso vir aqui, Ctrl F, né? Quer encontrar, localizar na página, se eu clicar nesse aqui, mais opções, vai vir localizar, substituir. Eu posso pôr esse Urban Population, pop, não sei se ele permite só um pedacinho, Population, substituir por Urban Population. Procurar uma vez se achou, achou, substituir tudo. Aí os aspas e aqui rural. E rural. Rural também é. Vou procurar aqui, substituir tudo, concluído. Eu substituir tudo para poder já não dar um problema na hora que eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar todas as linhas, dados. Tem uma opção aqui que é dividir texto em colunas, que é o texto para colunas do Excel e do LibreOffice. Eu vou pôr aqui espaço, já identificou, aí separou tudo certinho. Se eu mantivesse aquele espaço, ou se não tivesse aspas, né, no caso do Population Total também tem um espaço aqui. Ele ia pular uma linha a mais aqui e ia ficar desregulado. Então, tabelinha padrão, excluir aqui as ferramentas que a gente usa sempre. Tabela, para quem não trabalha com Excel, com planilha geral. A planilha basicamente é um monte de dado por linhas e colunas, ele tem uma limitação de tamanho, então por isso que a gente também não dá para usar a tabela para qualquer coisa, essa planilha. Ela tem aqui em cima A, B, C, D, F, G, tarará, que são as letras, posicionamento, que são os endereçamentos das colunas, né? E aqui do lado as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os endereços das linhas. Para eu encontrar qualquer coisa aqui dentro, eu posso fazer igual a batalha naval, né? D8 é esse item aqui. Se eu fizer aqui, por exemplo, igual D8, ele vai me dar o valor que está lá. Se eu clicar duas vezes, ele vai piscar aqui, ó, o D8. Se eu posso fazer uma equação aqui dentro também, então, igual esse aqui mais esse, a soma dos 2 anos. E posso usar várias outras coisas. Isso de planilha, dá para olhar as funções. Depois, se vocês quiserem alguma função específica que eu usar aqui que explique melhor como é que chega nela, a gente olha depois. Aqui, ó, já tem um problema por conta daquela padronização também. Ó, se eu somar esse com esse, ele não vai dar nada. Porque ele está para a esquerda aqui alinhado, quer dizer, tá vendo que aqui está alinhado para a esquerda, aqui está para a esquerda e aqui está para a direita? Esse alinhamento para a esquerda quer dizer que isso aqui, dentro desse arquivo aqui, está como texto. Então eu vou dar um Ctrl F aqui. Como essa planilha é simplesinha,
Dá para eu usar um ponto zero aqui. Ver se ele vai localizar. Ó. Ponto zero, achou. Eu vou substituir por nada. Substituir tudo. Pronto. Aí tudo agora virou número. Então eu posso somar de novo esse, né? Com esse. Então eu vou usar. Seleciona Ctrl Shift. Para a direita, ele seleciona tudo até o último que tem valor. Se eu apertar só Ctrl para a direita, ele vai para um lado e para o outro. Shift para o lado, ele seleciona. Se eu segurar o Shift e o Ctrl, ele vai até a última. Mesma coisa para baixo. Se eu segurar o Shift, ele desce um pouco. Se eu segurar o Ctrl Shift, ele vai até o último. Eu posso usar para fazer o que a gente vai precisar depois, que é trabalhar com os dados. Eu posso fazer o Ctrl Shift de tudo aqui. Dados. Criar um filtro, que já ajuda. Eu posso criar um filtro aqui para usar. Depois que eu criei, ele cria essas pirâmides de cabeça para baixo aqui. Eu posso usar para filtrar. Então eu posso, por exemplo, limpar aqui a seleção. Eu tiro todos. Eu quero só a população rural. Ok. Então todos os anos aqui. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, no ano. Posso fazer nos valores, posso colocar em todos. Eu vou tirar o filtro, então limpar, selecionar tudo, ok. E estão todos aqui de novo. Outra ferramenta que eu acho melhor, você seleciona tudo e insere, então inserir uma tabela dinâmica. Eu posso fazer gráfico, mais para frente a gente vai fazer os gráficos, mas eu posso inserir uma tabela dinâmica que é uma forma dele, em todos, no LibreOffice, Excel e aqui tem, é uma forma de você criar conjuntos e resumos usando a tabela original sem alterar ela, então ela vai continuar aqui embaixo na página 1. Vou colocar aquela planilha população e aqui a tabela dinâmica população. Então estou com as duas aqui. Nessa tabela dinâmica, a diferença é que eu tenho ela sem nenhum valor e eu insiro só o que eu quero do meu dado original. Então, na hora que eu abro ela aqui, eu tenho a mesma coisa que antes, é uma tabela, mas essa parte aqui ela é dinâmica, ela se move, ela se altera conforme o que eu fizer nesses campos aqui da direita. Esse editor de tabela dinâmica eu tenho aqui o que eu estou montando, como que é a estrutura da minha tabela e quais são as características de cada item da tabela dinâmica, e aqui do lado direito os atributos, né, que eu vou usar. Eu estou explicando aqui, apesar de ser uma coisa que a maioria de vocês deve saber, depois eu vou usar porque eu vou fazer uma comparação desse método com a planilha para o método com o dataset do R e com um banco de dados, né? Com o banco de dados SQL, o estruturado. Então aqui eu pego, por exemplo, um... Se eu colocar o nome do país, só tem um país, mas eu posso pôr, tá só Brasil. Se tivesse outro país ia aparecer dois aqui. Colocar o valor aqui, ó. Se eu colocar o valor nos valores, tá vendo que tem aqui linhas, colunas, valores e os filtros. Se eu colocar nos valores, ele está somando todos os anos de todas as populações de todo mundo do Brasil inteiro, que não faz muito sentido. E vou colocar um indicator name aqui nas colunas. Então aqui, ó, população rural, tal, tal, tal. Ficou ruim porque ele está somando todos os anos de cada categoria. Então eu vou pôr aqui o ano, nas linhas também. Então pronto, ó. Brasil, cada ano, qual foi a população. Aqui eu já tenho um dado estruturado, só que eu ainda tenho esse total aqui dentro, que na verdade é a soma desses dois anteriores, né? Se eu fizer um teste aqui, ó, esse mais esse, ele vai dar o de lá. Então eu não quero isso, eu vou fazer um filtro, então eu vou incluir o indicator name ou o indicator code, né? O indicator name no filtro. E aí eu quero limpar só a população total. Então, ok, pronto. Agora está certinho. Eu tenho a total, a geral, cada ano e consigo usar esse dado direto. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, selecionar esse daqui, ó, selecionar esses daqui, inserir um gráfico, eu já tenho uma tabelinha com população. A gente vê aqui, né, que
população urbana crescendo, a população rural diminuindo, mas a população total aumentando, de forma que os dois juntos são cada vez maiores, né? Mas essa daqui diminuiu um pouco, essa daqui aumentou muito. Dentro desse daqui, do gráfico, depois eu faço um vídeo específico disso, mas aqui do lado direito você tem as opções do que fazer com ele, né? Esse gráfico aqui talvez fique legal desse jeito aqui, ó. Olha lá. A população inteira crescendo, quanto dela que é rural, quanto dela que é urbano, está diminuindo. Eu prefiro, e é recomendado hoje, que você coloque os dados, esse valor que está aparecendo aqui, ó, que ele apareça nas tabelas, mas depois a gente vai discutir isso na hora de colocar a parte de como exibir os dados, de fazer coisas simplificadas e que mostrem o que a gente quer mostrar, né? Nesse caso aqui, eu só estou mostrando que o dado abriu e que a gente fez uma tabela dinâmica a partir da consulta do BigQuery do Banco Mundial e já posso usar o dado para o que quer que seja. E depois a gente vai ver como que a gente faz. Tendo esse, eu vou pegar ele e abrir nos outros softwares. O próximo vídeo eu vou fazer ainda na planilha, mas como juntar os dados da população com os dados de crescimento, de PIB ou de dados de economia misturado com os dados ambientais, né? A ideia é pegar os dados de coleção e relacionar com essas outras coisas agora. Então é isso. Eu não sei se esse método que eu fiz aqui varia muito pouco para o Excel ou para LibreOffice. Então eu vou manter só no planilha Google, porque eu sei que é uma que dá para fazer sem maiores problemas. Vou salvar essa planilha aqui. Planilha, etapa 2, item E. Vou colocar aqui, curso 2022. E depois eu salvo lá no Git também. Beleza? Aí eu vou olhar aqui o próximo para fazer esses dados juntarem com alguma coisa do GBIF, ou então fazer um dado novo para o GBIF, e depois fazer as mesmas coisas, repetir elas em cada formato diferente, né? Cada software diferente. O que vai diferir é principalmente a forma que o dado fica organizado. Aqui ele vai ficar organizado em abas e planilhas e arquivos, e nos outros vão ser os formatos que eu já comentei lá atrás, o dataset, tabelas, registros, porque nessa tabela aqui, pro R, isso aqui é um dataset e você tem registros com atributos. No banco de dados, a mesma coisa, eu tenho registros, atributos, só que eu tenho cada conjunto desses é uma tabela separada que eu posso relacionar entre elas. Posso ter chaves que relacionam uma tabela com a outra. Dependendo do volume de dados do uso que você vai fazer, vai ser melhor um ou outro, né? Beleza, deixa eu encerrar aqui.